Olá! Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazer comentários, fazer sugestões de basicamente de como se fazer um retrofit na caldeira, tá? Como se aumentar a produção de vapor, verificando os itens principais para que seja também modificado, ou seja, quais são os itens que devem ser verificados para que a produção de vapor da caldeira ela também aumente. Porque a maioria dos casos, pessoal, é o seguinte: o pessoal quer que a caldeira produza mais vapor, aliás. Só que existem algumas particularidades que devem ser verificados antes de aumentar a produção de vapor. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai aumentar a produção de vapor, porém pode ocasionar com o tempo alguns danos em alguns periféricos e alguns pontos da caldeira, por consequência de aumentar a produção de vapor. Bom, eu vou passar basicamente cada slide aqui, tá? Vou explicar bem devagar, ok? E vou salientar alguns pontos. Também vou demonstrar um vídeo de um cliente meu que eu fiz uma modificação no projeto, que antes estava precária a combustão, estava se queimando em montes, né, acumulando em cima da grelha. É uma caldeira a bagaço de cana, e eu vou dar um exemplo aqui de uma caldeira também de um cliente, tá? E que foi também feito uma modificação, um retrofit, e eu vou mostrar para vocês o antes e o depois. E o antes, vamos supor que vocês não queiram modificar a caldeira para aumentar a produção de vapor. O que pode acontecer, tá? A gente vai passando um passo a passo aqui e as explicações vão vindo com o tempo. Vamos lá então? Vamos passar. Bom, primeiro, então o que é um retrofit ou uma repotencialização da caldeira? Esse é um tema que a gente vai ver. Vou fazer um estudo de caso, tá? Que é uma repotenciação de uma caldeira de 100 toneladas passando por uma caldeira de 120 toneladas, tá? Nós vamos ver alguns itens que devem ser verificados para repotencializar a caldeira, e eu vou comentar alguns erros e prejuízos na repotencialização errada da caldeira, ok? Nós vamos comentar aqui, geralmente no estudo de caso, já esses dois itens aqui de erros e itens que devem ser verificados, isso aqui eu já vou comentar para vocês, ok? Vamos lá. Bom, basicamente o que é um retrofit, uma repotencialização, pessoal, nada mais é que você produzir uma quantidade de vapor e você querer que aumente essa quantidade de vapor. Essa é o significado dessa repotencialização ou um retrofit. E o retrofit nada mais é que uma consequência de mudança de projeto para que essa caldeira ela aumente de capacidade. Ok? Vamos lá. Nós vamos ver um estudo de caso então de uma caldeira de 100 passando por uma caldeira de 120. E vamos começar aqui agora, tá? O que acontece? A caldeira era uma caldeira de 42 kg de vapor de pressão, de 100 toneladas de vapor, 480 graus de temperatura. Como que era o layout dela? É basicamente essa fornalha aqui, tá? 2 passes de superaquecedor, um feixe tubular com os 2 balões, um pré-aquecedor de ar, um economizador, um lavador de gases e ir embora para a chaminé, ok? Então, aqui a água sai do desaerador a 105, passa para o economizador, aquece a 140 e entra dentro do balão lá em cima, ok? Gases. Os gases aqui, antes de entrar no superaquecedor, está a 900 graus, sai do feixe a 420, ao passar pelo pré
e pelo economizador, quando chega na bica aqui embaixo de cinzas, ele sai a 260 graus. Quando entra no lavador de gases, o lavador de gases faz com que a temperatura caia mais ou menos uns 45, 50 e poucos graus. Aqui estava marcando 205, tá? E consequentemente a mesma temperatura que sai na chaminé. Bom, o que está acontecendo aqui? Essa caldeira, ela é uma caldeira de 100 e ele queria passar para 120. Porém, existiam algumas coisas no projeto que a gente tinha que analisar para que melhorasse a combustão, melhorasse a capacidade da caldeira e que deveriam ser analisados e deveriam ser aprovados para aumentar a capacidade. Ou seja, às vezes a gente aprova na fornalha para 120, porém os balões eles não são aprovados para 120 toneladas de vapor. Vamos comigo? É o seguinte, nesse caso aqui, a primeira dedução que a gente fez, a primeira visualização que a gente verificou que poderia ser melhorado, foi que os bicos de ar secundário estavam posicionados nos locais errados. Por quê? Porque ao combustível ser tentado jogado para trás, quando o ar secundário ele é jogado, ele estava numa temperatura de 25 graus, tá? Era um ventilador à parte lá atrás, tá? Aqui é um layout somente esquemático, tá, pessoal? Então, os bicos de ar secundário estavam exatamente localizados no rumo, no eixo, exatamente na frente de onde o bagaço iria ser jogado. Então o que acontece? O bagaço, quando tenta ser jogado para trás, para ser uma queima homogênea em toda a grelha, que está em vermelho aqui, o bagaço, o ar ele empurra para frente o bagaço e ele começa a acumular aqui na frente, tá? Então, o posicionamento de ar secundário, dos bicos de ar secundário, ele estava errado e isso a gente melhorou, tá? Vou mostrar para vocês como é que ficou depois. Outra coisa, os dosadores, se eu quero produzir mais vapor, eu vou jogar mais combustível, teoricamente. Então o que acontece? Os meus dosadores eles têm que ter mais capacidade. Bom, aqui os balões também, principalmente o balão superior. O balão superior ele tem a chamada taxa de evaporação superficial e taxa de evaporação volumétrica. Por quê? O balão ele é projetado para evaporar uma quantidade de vapor dentro dele. Se você aumentou a capacidade de produção de vapor, você vai aumentar a taxa de evaporação. Ou seja, se ele não tiver projetado com um comprimento ideal e um diâmetro ideal, ele não está aprovado para que esta produção de vapor de 100 para 120 ela seja aprovada e realmente seja capacitada para isso. Bom, vou continuar o fluxo por aqui. O superaquecedor secundário, primário, feixe tubular. Bom, esse aqui é um layout básico do que o cliente estava, tá? Vou passar para o próximo slide para a gente ver alguns conceitos que a gente conseguiu melhorar. Vamos lá. Bom, aqui ainda é uma simulação de não ter reforma nenhuma na caldeira e ainda assim produzir a 120 toneladas. Tá? O que acontece? Quando você produz 120 toneladas sem fazer reforma nenhuma na caldeira, sem fazer melhoria nenhuma na caldeira, o que acontece? No caso dele, estava acontecendo isso aqui. Não sei se está dando para vocês enxergarem, porém, essa aqui é a porta de lenha no nível da grelha. Estava acumulando bagaço aqui. E isso não é bom. O bagaço, qualquer tipo de biomassa, deve ser queimado em suspensão. Tá? O que acontece? Sem retrofit, ou seja, sem modificação nenhuma. Ou seja, eu vou então jogar mais combustível para produzir mais vapor sem mexer em nada. O que acontece?
A minha temperatura, que era 900 graus lá, se eu jogo mais combustível, a maioria das minhas temperaturas, elas também vão aumentar. Tá? Antes já era uma eficiência muito baixa, porque lá, se eu não me engano, aqui estava marcando 205 graus na chaminé. Com 205 graus, fazendo uma conta mais ou menos de cabeça, essa temperatura desses gases aqui, quanto mais alta saindo depois do último trocador, mais perdas você tem no sistema, menos calor recuperado e menos eficiente é a sua caldeira. Tá? Então, o que acontece? Todas as temperaturas vão aumentar. Então, Rafael, então é o seguinte, já que todas as temperaturas vão aumentar, então a temperatura da água aqui vai aumentar. Sim, ela vai aumentar, mas não o que é necessário. Vai ficar elas por elas, que a gente chama. Tá? Então, o que acontece? Mais combustível, maior temperatura, menor eficiência, porque você está jogando temperatura de gás muito alto fora. Consequentemente, você está acumulando combustível. Então a caldeira, para 120 toneladas, sem fazer reforma nenhuma, ela precisa ser vista. Tá? Ou seja, precisa ser verificados certos pontos para que você talvez não precise queimar tanto combustível e ainda assim você consegue melhorar todas as temperaturas e consequentemente aumentar a eficiência da caldeira. Tá? Vamos ver um caso prático, vocês vão entender já. Vamos lá. O que a gente fez? A gente fez uma análise de fluidodinâmica. O que é essa análise de fluidodinâmica? Nós pegamos a caldeira existente, fizemos um balanço térmico da caldeira e nós verificamos como que se comporta os gases, aqui é o perfil da fornalha com feixe tubular e bicas e trocadores, como se comportam os gases dentro da fornalha e bicas para que tenha uma homogeneidade dos gases, ou seja, uma troca térmica por igual na caldeira como completa. Por quê? Porque às vezes evapora mais de um lado do que do outro, queima mais bagaço de um lado do que do outro, ou mais na frente do que atrás. Ou seja, nós acertamos todos os parâmetros para que quando a caldeira atinge 120 toneladas, o que acontece no circuito dos gases para que se aumente a eficiência da caldeira como um global. Fizemos isso para gases e fizemos isso para ar secundário. Por quê? Nós tiramos os bicos de ar secundário na posição errada e nós colocamos os bicos de ar secundário na posição correta. Ou seja, o bagaço que estava sendo trazido para frente e acumulando, como vocês viram nas fotos, não mais hoje. O que acontece? Os bicos foram reposicionados mais ou menos 1,5 m acima dos dosadores, de onde cai, ou seja, o bagaço consegue atingir lá atrás. E esses aqui são os bicos de ar secundário. Aqui é as paredes laterais e frontais traseiras. Esses aqui são os bicos e a gente fez uma análise de como que se comporta o ar quente, porque depois nós mexemos também no ar secundário, ou seja, pegamos o ar do pré-aquecedor de ar e fizemos um duto para que se colocaria uma tomada, um duto, né, de saída para o ar secundário. Ou seja, nós eliminamos aquele ventilador que pegava ar ambiente e nós aquecemos ele para ficar uma combustão ainda melhor. E jogamos no ar secundário. Aqui nós conseguimos fechar um lençol, que a gente chama, para que se tiver algum material ainda tentando ser queimado, quando sai da grelha, o bico de ar secundário derruba ele consegue queimar totalmente lá embaixo. Tá? Então nós fizemos essas análises, além de outras análises, porque isso aqui foi redimensionado. A quantidade de bico de ar secundário também foi redimensionada, porque para 100 toneladas é uma quantidade, para 120 foi uma outra quantidade e na posição correta. Tá? Então todas essas análises precisam ser revistas, que são aqueles itens que a gente estava vendo.
tá? Aqueles itens, o que deve ser verificado para fazer um retrofit, uma repotencialização na caldeira. Vamos continuar. Então é o seguinte, antes lá era sem retrofit, agora aqui é com retrofit. E a caldeira para 120 toneladas. Vamos ver o que mudou? Vamos lá. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, para vocês verem como é que ficou a combustão no nível da grelha. Tá? Porque antes vocês viram a foto que estava acumulado já na porta, na porta de lenha. No vídeo eu vou mostrar para vocês como é que ficou a queima. O pessoal filmou, tá? E tem até um comentário, o cara tá filmando, falou que dá pra ver a grelha, porque antes não dava nem pra ver a grelha, tá? Limpinha. Então o que acontece? O layout mudou um pouco. O que aconteceu? Primeira coisa que eu fiz foi colocar um outro economizador aqui. Antes só tinha um, agora nós temos dois, um interligado ao outro. O que aconteceu? Se eu estava aqui com uma temperatura da água antes que era 145, 140, eu consegui atingir a 190 graus. Claro, respeitando a evaporação da água de acordo com a pressão da caldeira. Rafael, o que é isso daí? Se eu estou com uma caldeira de 42 kg, provavelmente no balão vou ter uns 50, 51, 52 de pressão. Ou seja, eu tenho que sair com a água do economizador na fase líquida e não na fase vapor. Porque se eu aumentar demais essa temperatura aqui, eu começo a jogar vapor para dentro da caldeira e eu frito todas as minhas paredes d'água e eu acabo a minha caldeira. Então essa temperatura da água aqui, ela tem que ser muito bem calculada. Ok? Se eu aumentei a temperatura da água, o que acontece com o consumo de combustível? Ele cai. Se ele cai, então eu aliviei a potência dos motores dos dosadores, entendeu? Por quê? Se eu aumentei a temperatura da água, eu preciso de menos combustível para produzir uma quantidade de vapor, tá? Então meus dosadores estão folgados para 120 toneladas. Claro, eu fiz os cálculos dos dosadores e realmente ficou aí. Se estiver produzindo 120 toneladas, os dosadores estão basicamente com 75%, 80% da rotação, que no máximo aí é 1.700, 1.700 e pouco, tá? Então está com 80% da rotação com 120. Outro item que nós modificamos, estou falando dos itens que foi aqueles itens lá que a gente falou que deve ser verificado. Os bicos de ar secundário, aqui eu coloquei uma quantidade só orientativa, tá, pessoal? Então antes estava aqui embaixo, nós aumentamos aí, posicionamos acima do nível da bica, melhorando a combustão, ok? Com aquela análise que eu mostrei aqui, fazendo aquele lençol, tá? A temperatura continuou a ser 900 graus, tá? Vindo para cá, se eu jogo, o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, se eu jogo uma quantidade de bagaço, no caso do meu bagaço aqui, claro, agora eu estou consumindo um pouco menos. Nós temos que ficar esperto, aliás, vocês, porque se eu jogo mais combustível, eu encho mais essa fornalha de gás. Se eu encho mais essa fornalha de gás, os tubos estão espaçados muito pertinhos um do outro. O que acontece? Muito gás para um espaço muito confinado, vamos dizer assim. Então aumenta a velocidade. Se aumenta a velocidade, é perigoso ter o efeito abrasão, ou seja, efeito jato de areia, vai comendo o tubo. Então, por isso que eu coloquei um outro economizador para aquecer mais a água, para abaixar a quantidade de combustível. Porque se eu abaixo a quantidade de combustível, eu tenho menos gás e, consequentemente, as minhas velocidades são mais baixas e eu não corro nenhum risco. Ok? É todas essas análises que a gente tem que ser feita. No feixe tubular a mesma coisa. Tem que ser feita essa análise de velocidades e perda de carga também. Vindo para cá, a minha temperatura daqui está 420. O que nós fizemos aqui? A hora que eu saio no pré-aquecedor de ar, nós mudamos para de 25 graus, que era uma temperatura ambiente do ar, nós pegamos um duto e colocamos aqui no pré-aquecedor de ar para captar uma temperatura do ar a 250 graus. De 25 para 250 é um ganho muito grande. Tá?
tá? Claro que nesse caso aqui é uma grelha basculante. Então eu tenho que controlar essa temperatura de ar aqui para que não exceda 270 graus. Dependendo do material da grelha, dos elementos de grelha, você não pode aumentar mais de 270 para a grelha basculante. Outros tipos de grelha consegue aguentar mais essa temperatura de ar. Ah, mas minha grelha está quebradiça, papapá, papapá. Dá uma olhada qual que é a temperatura do ar que está debaixo dessa grelha, que pode ser alta temperatura. Como ela não é refrigerada, você frita mesmo. E se estiver queimando em monte, aí que frita mesmo, tá? Quebra mesmo. Descendo, aqui eu tenho os 260 que estava antes, só que aqui eu fiz um outro economizador. O que aconteceu? A temperatura dos gases que estava saindo a 260 para dentro do lavador, eu consegui diminuir para 150 graus entrando no lavador. Ou seja, eu recuperei aqui 90 graus dos gases e ainda consegui aumentar 50 graus aí da temperatura da água. O que aconteceu com a eficiência da minha caldeira? Subiu. Ela estava mais ou menos de 77, ela subiu para uns 85, 86% de eficiência, tá? Por conta dessas modificações aqui, tá? Essa temperatura de 150 graus é a temperatura limite e a ideal para que saia os gases quando a caldeira está operando em 100%. Por quê? Com 150 graus, o lavador rouba uns 50 graus aí das temperaturas dos gases. Então essa temperatura de 100 graus que está saindo dele, você tem uma maior eficiência, você consegue utilizar o mesmo lavador, porque quanto maior a temperatura que entra no seu lavador, você precisa de um lavador cada vez maior, ou um multiciclone, ou qualquer tipo de captador de fuligem que você tenha. Por quê? Os gases, quanto mais quente, ele precisa de uma área maior para ter uma vazão. Então, quanto menor a temperatura entrando nele, você precisa de um lavador menor, tá? E consequentemente você precisa de dutos menores também. Consequentemente também o seu exaustor ele não tenha tanto trabalho assim, tá? Então agora eu vou mostrar um vídeo para vocês e depois eu vou mostrar vou voltar nos slides, tá? Para vocês verem como ficou a queima do combustível em cima da grelha, tá? Talvez não dê para vocês enxergarem direito, porém não dá para ver mais ele acumulando, tá? Deixa eu tentar pegar aqui na televisão. E era 52% de umidade desse bagaço. 52%. Aqui é o nível da grelha, aqui embaixo, logo aqui. Não sei se está dando para vocês verem, mas não está mais queimando não está acumulando mais. Não sei se deu para vocês escutarem, mas um dos operadores fala assim: olha lá nosso grelhado parece que está vazio, tá? Então assim, foi um retrofit de grande sucesso, graças a Deus, porque se não fosse Deus primeiramente, não iria conseguir. Era um grande problema que o cliente estava tendo, tá? E nós conseguimos acertar tudo e eles hoje estão operando aí, a caldeira tá tranquila. Vou voltar nos slides, a gente tem mais, se eu me engano, mais 2 slides, tá? Para mostrar para vocês. Bom, esse aqui então foi o último que eu passei para vocês, tá? Isso aqui são para caldeiras aquatubulares, uma das mais utilizadas, tá?
E o pessoal fala assim, Rafael, você quase não fala de caldeira flamo-tubular ou caldeira mista. Bom, o que eu falo para vocês? O conceito de caldeiras aquatubulares é o mesmo conceito de caldeiras flamotubulares, que são essas pequenas aqui, ou caldeiras mistas. O que são caldeiras mistas? É a flamotubular com uma antifornalha para ser queimada. Ou seja, todo o conceito, tudo que a gente falou lá de uma, a gente pode falar sobre essa daqui também. Ah, eu quero que minha caldeira ela passe de, essas caldeiras como são menores, elas têm uma produção menor de vapor, passe de 10 toneladas para 15 toneladas. Então, todas essas análises precisam ser feitas. Não é simplesmente colocar um combustível lá dentro e falar assim, vai lá caldeira, prega o pau, vamos lá, que eu preciso de vapor. Não é assim, tá? Porque existem pessoas operando e se você aumenta a produção de vapor, e outra coisa, válvulas de segurança precisam ser recalculadas, porque se você aumenta a produção de vapor, as válvulas de segurança são calculadas de acordo com a produção de vapor. Se a produção alterou, todas as válvulas também têm que ser alteradas e calibradas também, ok? Então o conceito para essa, tudo que a gente falou sobre a outra, também é revisto a mesma coisa para essa daqui, ok? Vamos lá. Bom, Rafael, eu não sei calcular consumo de vapor, eu não sei a minha perda de carga do meu ventilador, a minha bomba, vazão de ar, vazão de gases, o que eu faço? Pessoal, pensando em todos esses problemas aqui, eu montei um curso, um treinamento online para vocês. Tá? Eu tenho o site da minha empresa, que é drcaldeiras.com.br. Vocês vão lá em treinamentos online e vocês vão ter 2 treinamentos que eu montei. O de projeto de caldeiras, que eu ensino como calcular consumo de combustível, como calcular bombas, fornalha, grelha, papapá. Tem 10 itens lá. Vocês podem comprar um item, ou 2 itens, ou 3, ou todos. Tem o pacotão total também, que sai mais em conta e pode ser dividido até em 18 vezes no PagSeguro, é só entrar lá, vocês fazem a simulação. E também coloquei essa daqui de soluções de problemas durante a operação de caldeiras, que também o pessoal estava pedindo bastante, e eu fiz, e também tem, se eu não me engano, 15 itens lá, tá? Que vocês também podem comprar um, ou comprar 2, ou comprar 3, e vocês podem assistir onde e quando vocês quiserem. Por quê? Porque o pessoal, Rafael, eu não tenho tempo, tá? Vocês têm até, se vocês comprarem todos, vocês têm até 3 meses para assistir. E todas as apostilas, que é o mesmo conteúdo das minhas videoaulas gravadas, eu envio para vocês no e-mail de vocês, ok? Assistam esse vídeo aqui primeiramente de 6 minutos no meu site, que eu ensino basicamente como que se calcula a produção de vapor na caldeira de vocês a bagaço, tá? Esse vídeo aqui de 6 minutos no meu site, tá logo na entrada do site. Vocês vão sentir como é que vai ser as aulas, ok? Pessoal, então agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus, se previnam, se cuidem, vocês têm família, têm mãe, têm esposa, têm filhos, ok? Fiquem com saúde, obrigado por mais uma vez, comentários podem ficar à vontade, graças a Deus o pessoal está gostando bastante dos meus vídeos, tá? Espero ter ajudado em alguma coisa, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, logo no começo do vídeo vai ter meu contato, ok? Grande abraço e até mais.